Hoje, por força da determinação do CNJ, as audiências devem ser presenciais, tá certo? Então, ela não é mais, ela é regra, né, que seja presencial, e ela só ela é telepresencial se uma das partes quiserem e pedirem para ser, e alguns outros motivos que nós já vimos lá, tá? Então é muito importante a audiência presencial pelo seguinte: muitos juízes, como eles estavam às vezes em outras localidades, tinha juiz que e serventuário também, tá? E passava mais tempo nas praias, tudo. O que interessava? Não interessava a parte onde ele estava, interessava que ele estava no local do trabalho, que era dentro do seu gabinete, ali no seu computador, e fazendo as audiências e atendendo, tá? Outra coisa importante, ele atendia virtualmente. Então o que acontecia? Alguém entrava na sala virtual, porque todas as secretarias têm a sua sala virtual para atendimento, onde tem no mínimo um servidor direto o dia todo para atender, dia todo dentro do horário de trabalho, tá? Para atender as partes, jurisdicionados, os advogados que vão ali. Então alguém entrava na sala virtual e dizia assim: eu quero falar com o juiz, eu preciso falar com o juiz. Aí o que se fazia? Contactava o juiz marcava uma hora para falar com o advogado, olha, pode ser daqui 15 minutos, tal. E aí o advogado entrava, o juiz atendia ele dentro da sala virtual, tá certo? Então é interessante isso. E foi feito tudo para se adaptar a essas novas situações, tá? Então, essa parte da audiência, quando ela é presencial, é importante esse corpo a corpo que o juiz tem com as partes, tá? As partes, geralmente, elas gostam de ver o juiz, de conversar com o juiz, de sentir a presença do juiz, né? Porque o juiz é esse meio termo que está ali, né? Nesse tripé reclamante, juiz, reclamada, tá certo? Para que se complete essa relação processual, tá? Então, esse corpo a corpo ele é importante e eu diria até que ele não é algo que a gente deve deixar de lado assim, porque o juiz, quando ele... Até tem uma parte, eu vou falar com você futuramente um pouco sobre isso, que se diz que a justiça ela é feita no primeiro grau. Por que ela é feita no primeiro grau? Ela é feita porque ali o juiz está vendo o calor das partes, o juiz está sentindo, olho no olho das partes, olho no olho da testemunha, está vendo o que aconteceu, e na hora de dar a sentença, claro, de meter a caneta ali, ele vai lembrar disso tudo. Então, quem está lá no segundo grau para revisar essa sentença do juiz no eventual recurso, ele não viu esse calor das partes, não viu as discussões que teve, tá certo? E acontece muita coisa nas salas de audiência. Eu já fui a um serventuário que atuou na sala de audiência há muito tempo. Eu sei o que a gente passa lá, tá? É o coração da vara, vamos dizer assim, tá? Então a justiça se faz nessa primeira instância. Eu já falei a respeito disso agora para você, tá? É por isso que se fala isso. Claro que muitas vezes há um equívoco. O juiz decide às vezes contra um artigo da lei e tudo, ou então várias coisas que acontecem que são alegadas em recursos são as partes que o juiz não deu oportunidade de defesa ou que cerceou a defesa, a gente chama de cerceamento de defesa. Então o segundo grau corrige alguns pontos nesse sentido e manda voltar o processo para que o processo seja reaberta, a instrução processual e ter novo julgamento, né? Então, uma coisa que eu coloquei aqui que eu acho importante são os cuidados com os gemidões da vida. O que significa isso? Porque é uma história que eu vou contar para vocês. Quando a audiência é presencial, o juiz está ali ouvindo e a sala é aberta. O juiz não fecha a sala de audiência para ouvir para fazer audiência de determinado processo. Então o que acontece? Os advogados que chegavam, que tinham audiência depois, iam entrando, às vezes ficava lá 6, 7 advogados assistindo a audiência que estava em curso. E como eles não têm muita coisa para fazer, eles pegam o celular deles e eles ficam rodando a tela, igual você faz, igual eu faço muitas vezes aí, né, procurando alguma coisa interessante para ver. E dentro desses WhatsApp da vida, o advogado pega e está vendo ali e alguém mandou uma mensagem para ele. E essa mensagem, por mais que
ergue o volume, está bem baixinho. E para ele ouvir, ele ergueu no máximo o volume, né? E de repente era uma. E você já deve ter caído nisso também, era o gemidão da vida. E deram aquele gemidão, aqui foi um escândalo dentro da sala de audiência, né? Aí a juíza parou a audiência, olha para o advogado, e o advogado todo vermelho de vergonha diz: excelência, desculpa, perdão, perdão. E a juíza, graças, né, ao santo do advogado que era forte, a juíza levou em brincadeira. A juíza olhou para ele e disse assim: doutor, posso mandar o oficial OAB, hein, doutor? Claro, brincando com ele, né? Ele falou: excelência, isso não vai se repetir, me desculpa e tal, né? Claro que é uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque atrapalha a audiência. A juíza estava ouvindo uma testemunha e o advogado vem com um gemidão da vida desse, né? Então, a portaria 345 do CNJ, ela instituiu o juízo 100% digital. Baseado em informações até do próprio CNJ, várias unidades já aderiram ao juízo 100% digital. Vários TRTs já aderiram a essa forma.